e ao som das trombetas. Amém? Toda a igreja repite esse versículo. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu quero a sua atenção para nós meditarmos por alguns minutos na palavra de Deus. E eu não sei que tipo de mensagem é que você veio talvez ouvir aqui nesta noite. Talvez a mensagem que eu vou trazer, talvez não seja a mensagem que você veio esperando ouvir. Mas eu quero deixar claro aqui nesta noite, que nós viemos aqui como profeta de Deus, para trazer a palavra do Senhor. E eu quero dizer que Deus colocou uma mensagem de reflexão ao meu coração. Porque quando nós olhamos para este versículo, nós vemos aqui um versículo, um tema sugestivo. E quando eu digo sugestivo por quê? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos, amados, vivendo dias de declínio espiritual. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão se esfriando na fé. Estamos vivendo dias que nós vemos uma falta de uma íntima e significativa comunhão com Deus, até mesmo entre nós, obreiros da casa do Senhor, infelizmente. E nós vemos que a preocupação de Deus, diante disto, é de nos despertar. O desejo de Deus, querido e amado irmão, é que nós venhamos pregar sua palavra da forma como ela é. E eu tenho orado ao Senhor e Deus, Ele tem me mostrado que muitas pessoas têm tomado o púlpito, o altar do Senhor, para muitas das vezes querer trazer movimentos dentro da casa de Deus, para arrancarem glórias a Deus e aleluias do povo, mas não para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, mas para que venha encher o seu ego, porque são arrogantes e não conseguem mais ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, eu vim aqui para trazer uma mensagem e eu não estou preocupado se você vai dar glória a Deus ou se você vai ficar atento apenas ouvindo a mensagem de Deus. Mas eu estou preocupado nesta noite é de trazer aquilo que Deus Ele colocou no meu coração. E ainda que esta mensagem ela não venha trazer um movimento aqui no nosso meio, eu tenho convicção como profeta de Deus em dizer que esta mensagem ela vai surtir um grande efeito na tua vida no dia de amanhã. Aleluia. Porque muitas pessoas estão preocupadas com o movimento, mas Deus está preocupado com outro tipo de movimento. Aquele movimento que enquanto você ouve a palavra, o Espírito Santo começa a movimentar dentro de você, e ele começa a dizer, você precisa melhorar, você precisa orar mais, você precisa buscar mais a minha presença, porque eu tenho uma grande obra para realizar na sua vida. E eu quero dizer, irmãos, nós estamos nos últimos dias, e Deus Ele conta comigo, Deus Ele conta com você nesta obra. E eu quero falar aqui sobre a bem-aventurança de nós termos em nós a presença do Senhor. Porque quando nós olhamos para o capítulo 6, aqui de 2 Samuel, nós vemos que a palavra de Deus ela nos fala da alegria que tanto Davi como o povo de Israel estavam tendo naqueles dias. E quando começamos a ler este capítulo, nós vemos que eles tinham motivos suficientes para estarem se alegrando na santa e bendita presença de Deus. Porque diz-nos a palavra do Senhor no versículo 15, que subindo, levavam Davi, e não só ele, mas todo Israel, a arca do Senhor. E quando nós falamos da arca do Senhor,
entendemos que a arca do Senhor é o símbolo da presença de Deus no meio dos homens. E Davi estava alegre, Davi estava feliz, porque quando olhamos pela ótica do Espírito este versículo, entendemos que a alegria de Davi era esta, que ele levava consigo, e não só ele, mas todo o povo de Deus, a presença do Senhor dentro deles naqueles dias. E por este motivo diz-nos o versículo, que havia júbilo, e havia som de trombetas. E isto, irmãos, é importante para a nossa meditação, porque se nós quisermos ter uma vida espiritual bem-sucedida, precisamos habitualmente estarmos lutando com Deus em oração, e precisamos estar buscando a sua santa e bendita presença. Porque ter a presença de Deus não é simplesmente estarmos nos cultos, darmos glórias a Deus, aleluia, e cantarmos, ou até mesmo pregarmos o Evangelho. Mas ter a presença de Deus é nós vivermos aquilo que pregamos, é nós vivermos aquilo que nós estamos ouvindo todas as noites na direção do Espírito de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque infelizmente temos que dizer, Deus ele vai vir buscar no meio da igreja a igreja. E isto faz entender que existe duas igrejas dentro da igreja. Existe a igreja que vai subir e existe a igreja que vai ficar. Nós vemos que lá na parábola das 10 virgens, todas as 10 eram virgens. Nós vemos que todas as 10 estavam vestidas de noiva. Todas as 10 estavam esperando o esposo. Todas as 10 tinham azeite, mas só 5 eram prudentes. E dentro da igreja não é diferente. Todos se identificam como crentes, se vestem como crentes, têm características de crente, dão glórias a Deus como crente, mas infelizmente nem todos vão subir. Sabe por quê? Porque infelizmente há vidas, amados irmãos, que dentro da casa de Deus tem a aparência de crente, mas quando sai lá fora, não vive o evangelho que ouve aqui, mas tem uma vida identificada com a miséria espiritual do pecado. E por causa disso, muitas das vezes, vive a sua vida embaraçada, vive uma vida de transtorno, vive uma vida de derrota na sua caminhada. Sabe o que é isto? É a falta da presença do Senhor na sua vida. Porque quando o homem ele tem a presença de Deus, ele não ora, queridos e amados irmãos, simplesmente por um dever, mas ele ora por prazer. Ele tem prazer de estar na presença de Deus, ele chora na presença de Deus, ele conversa com Deus em línguas estranhas, ele abre o coração para Deus, ele se alegra a cada culto, por mais que seja luta no seu viver, mas ele é renovado. Sabe por quê? Porque ele tem a presença do Senhor na sua vida. E nós precisamos, queridos, voltar ao primeiro amor. Porque a grande realidade é que a vida sem a presença de Deus é um verdadeiro caos. A vida sem a presença de Deus, irmão, é uma verdadeira ruína. O homem que não tem a presença de Deus, ele não tem direção. Ele não sabe como resolver os seus problemas. Sabe por quê? Porque o homem que não tem a presença de Deus, ele não consegue ter a sua audição sensível para ouvir a voz do Espírito. E então quando as lutas elas se travam na sua vida, ele procura fazer do seu jeito, e a grande realidade é esta: ele se arrebenta na caminhada. E é por isto que o apóstolo Paulo ele disse que há muitos fracos e doentes no meio de vós. E quando nós falamos da presença de Deus,
entendemos que para obtermos ela, nós precisamos pagar o preço, irmão. Habitualmente. Precisamos ter uma vida a qual nós venhamos nos afastar da aparência do mal. Se o pecado está caminhando para a direita, devemos andar para a esquerda. Se o pecado está para a esquerda, vamos para a direita. Mas nos afastamos da aparência do mal. Porque infelizmente estamos vivendo dias em que corremos nós, obreiros da casa do Senhor, um grande risco de estarmos convidando um crente para vir para a frente, para saber se ele quer aceitar a Jesus. E infelizmente, nossa igreja, nossos púlpitos, cheios desta gente, nossos músicos, nossos corais, o nosso povo, o povo está no comodismo espiritual, conformado com a vida espiritual. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele nos trouxe aqui nesta noite para abrir a nossa visão espiritual e mostrar para nós que nós não devemos nos viver com o comodismo do Evangelho, não devemos nos conformar com o Evangelho que muitos estão vivendo, mas nós devemos nos transformar dia após dia pela renovação do nosso entendimento, de ouvirmos a palavra de Deus e dizermos não para o pecado e dizermos sim para Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos ter uma vida de consagração. E quando eu falo de vida de consagração, é algo que muitos crentes já não fazem mais. Levantar cedo e ver o pão na mesa e dizer: não, hoje eu não vou participar do pão, mas eu vou separar a minha vida para Deus. Quando nós falamos de ter a presença de Deus, é nós renunciarmos à nossa carne. Porque o maior inimigo do homem não é o diabo. Chocou com esta palavra? É para chocar mesmo. O maior inimigo é a nossa carne. E a nossa carne, irmão, ela não quer fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos anti-espiritual de natureza. Sabe por quê? Por causa do corpo do pecado. Foi por isso que Paulo, naquela luta entre a carne e o espírito, ele dizia que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o que ele não queria fazer, sempre estava fazendo. Sabe o que era isso? Era a luta contra a carne. E a carne, a grande verdade, ela quer sombra e água fresca. A carne não quer jejuar. A carne, ela não quer passar alguns minutos de joelho no chão. E quando dobramos o nosso joelho, começamos a mexer de um lado, mexer do outro, porque dói. Sabe o que é isto? Perdemos o hábito de estar passando alguns minutos de joelho falando com Deus. E Deus está cobrando de nós aqui nesta noite. Deus está cobrando de nós a vida de oração. Deus está cobrando de nós a vida de santificação. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E Deus, Ele só corrige filhos. Porque bastardo Deus não bate. Porque bastardo não aceita a correção. Mas Deus, Ele tem algo de grande para com esta igreja. Deus tem algo de grande para nossas vidas. E é por este motivo que Ele requer a nossa vida de santificação, a nossa vida de oração. Porque Deus, Ele quer usar vocês jovens. Deus quer usar vocês irmãs e irmãos de forma extraordinária na face da terra. A falta da presença de Deus, ela trouxe a derrota para o povo de Israel. 1 Samuel capítulo 4, onde nos traz uma história triste. Se quiser marcar, marque para ler em casa. É importante. Eu gosto de pregar assim, mostrando a palavra. Estamos cansados de oba-oba dentro da igreja. Pregadores que vêm só para dizer que tem anjo em todo lugar. Tem anjo, tem bandeja de ouro, tem anjo pendurado nos ventilador, tem anjo no relógio, tem anjo em todo lugar. E palavra que é bom nada. Mas hoje, talvez você não vai ver nenhum anjo aqui, mas você vai comer da palavra de Deus. E sabe por que Deus quer que você coma da palavra? Porque muito longa é a tua caminhada.
E a Bíblia fala dos dias de Eli, sacerdote, aonde a Bíblia ela nos mostra um homem que buscava a presença de Deus, mas com o tempo relaxou, parou de orar, parou de jejuar, deixou a vida com Deus. E eu vou dizer uma coisa, porque eu não tenho nem 10 anos de fé, estou para completar 10 anos de fé, ainda sou novo convertido, e eu tenho muito respeito pelos obreiros, onde eu vou pregar, que estão à minha retaguarda, mas eu tenho que dizer uma coisa aqui, que é infelizmente, há muitas pessoas que começam muito bem, e quando aceitam a Jesus, entram na igreja, dobram o joelho, enquanto o pastor não começar o culto, ele não levanta do joelho, ele chora na presença de Deus. São poucos irmãos que têm ainda o hábito de trazer o lenço para a casa de Deus. Sabe por quê? Porque existem pessoas que já não conseguem mais chorar na presença de Deus, e só chora dentro da igreja quem tem comunhão com Deus, é fruto de coração quebrantado. Pode me chamar de mentiroso, não ter comunhão com Deus e chorar na igreja? Não chora, é fruto de coração quebrantado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, enquanto ele ouve os louvores, enquanto ele ouve um testemunho, enquanto ele ouve a palavra, ele está com o coração aberto, e ele não está aqui, o seu corpo está aqui, mas ele está ligado no trono da graça. E então as lágrimas descem, as línguas estranhas vêm, cânticos espirituais, porque este, irmão, é o evangelho da igreja primitiva, é o evangelho que nós precisamos viver. Um evangelho que eu me solte, que eu dê glória a Deus, que eu dê aleluia, que eu cante cânticos espirituais, fale línguas estranhas, dê glória a Deus, abrace meu irmão, ajude meu irmão, pode contar comigo. Este é o cristianismo das origens. Mas hoje, parece que nós perdemos a sensibilidade com o Espírito, e mesmo sabendo da teologia de Paulo, que diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os demônios. Mas em vez de unirmos e lutarmos contra os demônios, muitas vezes a igreja está lutando consigo mesma, em busca de posição, em busca de destaque. É um que quer cantar mais do que o outro, é o outro que quer pregar mais do que o outro. Mas eu quero dizer aqui nesta igreja, a estrela que tem que brilhar aqui, ela se chama Jesus, ela se chama Jesus de Nazaré. E nós somos instrumentos para sermos usados pela sua mão. E depois recebem o Pentecoste, começam muito bem, aí depois sobe para o púlpito da igreja, não ora mais, não jejua mais, aí o negócio é fazer os seus sermões, atrás de muitos livros, e sair para pregar. Mas o que identifica a nossa vida com Deus não é a nossa mensagem, mas é a nossa comunhão. E eu conheço muitas pessoas que têm a técnica de delirar as massas, mas não têm vida no altar. E o altar é um lugar, irmãos, de sacrifício, de comunhão, de consagração. E é no altar que nós apresentamos a Deus aquilo que Ele é mais agradável. E a nossa vida precisa estar diante do altar de Deus, habitualmente. E para isso, volto a dizer, nós precisamos pagar o preço, porque senão cairemos no mesmo erro que o povo caiu nos dias de Eli. O homem parou de buscar a Deus, e Ofni e Finéias, seus filhos, que eram ministros de Deus, também deixaram de buscar a Deus. E a Bíblia diz que os filisteus se levantaram, travaram uma grande batalha, e muitos de Israel morreram. E então eles voltaram e disseram: só tem um jeito, vamos pegar a arca do Senhor, e Deus nos dará a vitória. E a Bíblia nos mostra
que eles levantaram um grande barulho no arraial, a ponto que os filisteus disseram: o Deus de Israel baixou lá no arraial, e se nós formos papelando, nós vamos perder. Mas teve um que disse assim: que nada, vamos lutar, vamos pelejar. E o povo de Israel veio com a arca do Senhor, que era o símbolo da presença de Deus, e os filisteus também foram, e a Bíblia nos fala que se travou uma batalha renhida naquele lugar, e muitos do povo de Israel morreram, e ainda levaram a arca do Senhor. A palavra de Deus nos fala que um mensageiro voltou. Elias estava na cadeira, e ele perguntou o que era de Ofni e Finéias, e ele disse: seus filhos morreram, e o pior, levaram a arca do Senhor, levaram a presença de Deus do meio de Israel. A Bíblia diz que Eli caiu de costas e morreu. E a sua nora, quando soube que o seu esposo, filho de Eli, tinha morrido, ela estava gestante, e naquele exato momento ela começou a dar à luz, e ela começou a perder as suas forças e ir morrendo. E ela disse para aquelas que estavam fazendo o seu parto ali: o seu nome se chamará Icabô. Sabe por quê? Porque Icabô significa foi-se a glória de Deus. E eles perderam a batalha com a arca de Deus, irmão Davi, sim. Porque para carregar a arca de Deus precisa estar com a vida no altar. Para ter a vida com o altar de Deus, é necessário que venhamos pagar o preço. E se não pagarmos o preço, não teremos a presença de Deus em nós. E foi por isto que o povo de Israel perdeu a batalha. E Deus, nesta última hora, Ele está nos despertando, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os demônios. E os filisteus são símbolos de demônios, que estão procurando nos destruir, estão procurando nos matar. E nós precisamos, antes, irmãos, de nós dormirmos, ou antes de nós terminarmos este culto, precisamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque ou buscamos a Deus, ou Ele sairá de nós. E a palavra de Deus nos mostra o caos que esteve no meio de Israel. 7 meses, a arca do Senhor esteve com os filisteus. Dali, passados 7 meses, a arca foi para um outro lugar chamado Bet-Semes, e depois para Kiriat Jearim, e ali ela ficou 20 anos. Meu Deus, 20 anos e 7 meses, sem a presença de Deus. E quando, irmão, a presença de Deus, ela sai do meio da igreja, o povo perde a direção. O povo não tem como vencer batalha. O povo vive uma vida de derrota. E quando nós olhamos o livro de Juízes, que foi um congresso que saímos com os irmãos para pregar, entendemos isto. Eles ali só sofriam na garra dos midianitas, dos amalequitas, dos do Oriente. Sabe por quê? Porque faltava a vida de comunhão, a vida de oração, a vida que traz no homem a presença do Senhor. E quando nós continuamos olhando para o livro de 1 Samuel, que você está aberto, se você for para o capítulo 8, você vai entender aí as consequências que nos traz a falta da presença de Deus. Quando olhamos o capítulo 8 de 1 Samuel, vemos que os israelitas, eles não queriam mais Deus como seu rei, e eles começaram a pedir o homem. E é isso que acontece. Quando o homem, ele perde a presença de Deus,
ele não quer mais saber de Deus. É cegueira espiritual. E eu tenho certeza que você já viu muitas pessoas que outrora pregavam, cantavam, falavam em línguas estranhas e hoje estão afastados, e quando vê eu e você, eles mudam de calçada. Eles não querem trombar conosco. Sabe o que é isto? É cegueira espiritual, é falta da presença de Deus. E isso aconteceu lá, a ponto, queridos e amados irmãos, que Deus permitiu que colocasse um rei. Porque existem duas vontades: a ativa, que é a vontade de Deus, e existe a permissiva, é aquela vontade que Deus não quer que você entre, mas você às vezes é duro mesmo de ouvir a mensagem de Deus, de obedecer. Aí você fala, não, mas é por aqui que eu quero entrar, e Deus fala, então vai, e quando chega lá na frente se arrebenta, porque não sabe esperar na palavra de Deus. E foi isto que aconteceu. Deus disse para Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E levantou Saul, e Saul foi igual a Eli, começou muito bem, mas depois relaxou também. E tudo isto que mostra-nos a palavra de Deus, é para aviso nosso, disse Paulo, e nós precisamos falar, ainda que muitos não falem, mas Deus me levantou, foi para falar. Deus me levantou para abrir a palavra de Deus, e abrir também os teus olhos, e não estou querendo dizer que você está em pecado, que você está com a vida desconcertada, não. Eu estou aqui trazendo uma palavra de despertamento, para que se você está buscando a presença de Deus, então busque ainda mais. E nós vemos que nos dias de Saul, faltou a coragem, porque quando o homem não tem a presença de Deus, ele é um verdadeiro covarde, a ponto que levantava um gigante, e dizia, como é que é, Saul? Tem homem aí para brigar comigo? Se não tem, vem você mesmo. Você não diz que tem o Espírito de Deus? E Saul não fazia nada, sabe por quê? Não tinha a presença de Deus. Mas eu louvo a Deus, irmão, porque mesmo diante dos dias que estamos vivendo, dias de declínio espiritual, pastor Roberto, ainda há homem de Deus em Israel. Ainda há pessoas que buscam a presença de Deus e pagam o preço para que Deus abra a porta da palavra. E a Bíblia fala que lá em Belém havia um menino. E Deus disse para Samuel, vá à casa de Jessé, porque tenho escolhido uma pessoa para ser rei sobre meu povo. Sabe por quê, Samuel? Porque Saul está reprovado. E isto é interessante, porque Deus pode aprovar as nossas atitudes, e Ele pode reprovar também. Deus não é obrigado a receber qualquer tipo de oferta. E a oferta não é só dentro da igreja, a oferta é todo o tempo. Na rua estamos ofertando a Deus, com o nosso caráter, porque, irmãos, a presença de Deus, ela faz a diferença. Porque a Bíblia diz que quando Moisés descia do monte, o seu rosto brilhava, e tinha que colocar um véu. Sabe o que era aquilo? Era poder da presença de Deus. E eu quero dizer aqui, moço, moça, o diabo pode estar dizendo aí, você, não tem jeito não, olha, eu vou te derrubar, eu vou acabar com a tua vida, não adianta. Mas Deus está dizendo, você é precioso sim para Deus. Sabe por quê? Porque quando você sai na rua, alguém está olhando para você e está dizendo, olha aquele moço, olha aquela moça, olha aquele homem, olha aquela mulher, tem algo diferente sim. É a presença do Senhor que está no teu viver. Alguém vê a diferença quando alguém entra no ônibus e ele tem a glória de Deus na sua vida. Quer ver uma coisa? Quando chegamos no ponto de ônibus e as pessoas notam que somos crentes, elas se afastam de nós. Sabe por quê? Porque luz e treva não pode se misturar. Quando a luz chega, as trevas têm que se manifestar logo e ver que ali chegou um homem, chegou uma mulher que tem a presença de Deus. A presença de Deus na vida do homem é coisa extraordinária. Porque eu me lembro lá em Vitória do Espírito Santo, uma moça que estava com epilepsia dentro do ônibus.
O Samuel, este meu menino aí, capixaba, que esse daí é de lá, está ali, ó. Ele era de colo, estava no meu colo e a menina começou a se bater dentro do ônibus com a mãe. É Deus que opera maravilha e Ele revela para quem estiver, aonde for, que Ele é o Deus presente no meio da igreja. Cheguei na mãe daquela menina e disse: "Seu evangelho, posso orar por ela?" Pode. Pus a mão na cabeça dela e em espírito disse assim: "Espírito imundo, sai agora em nome de Jesus." Ela olhou para mim e disse: "Aonde é que eu estou?" E o povo abriu o olho e eu falei: "Tu está liberta pelo poder que há no nome de Jesus." Lante como na séria. E é você que Deus quer usar para ganhar vidas aqui neste lugar. Deus, Ele quer usar você para fazer a diferença, mas é necessário pagarmos o preço. E quando Samuel chegou, tinha moços ali que tinham sabedoria, tinha técnica para falar, eram robustos, formosos de aparência como Saul. E Samuel já logo virou: "Ah, quem é esse? Abinadab, deve ser esse aí." E Deus: "Não." Veio outro, Samar, deve ser este também. Não. Chegou Eliabe, esse deve ser, ó o jeito que o moço fala. E Deus disse: "Não." Aí o Espírito Santo fala: "Pergunta se acabou os mancebos." E quando Samuel pergunta, manda chamar um menino que estava lá no meio do mato, mexendo com ovelha. Mas era um moço diferente, era um moço que quando Jessé, ele pregava, ele estava atento ouvindo a palavra. Quando Jessé dobrava o joelho para orar, ele dobrava do lado. E ele tinha comunhão com Deus, ele tinha vida no altar. Ele não orava por dever, mas ele orava por prazer de estar na presença do Senhor. Mocidade, vocês querem ver muitos jovens serem salvos aqui? Comecem a orar por prazer e não por dever. Ficar ali juntinho com ele logo cedo e dizer: "Oh papaizinho, como eu te amo, oh como eu te adoro, como é bom estar junto contigo, deixa eu tocar nas tuas vestes, me dê um abraço, eu quero ficar junto contigo neste altar de oração." Labante comanaia serebecalabás. E o menino chega cheirando mal, porque quem já mexeu com roça, mexeu com ovelha, sabe. Quem mexe com ovelha cheira mal a roupa. E o menino vem talvez assustado, cabelo tudo em pé, ruivo, se batendo. O que é que está acontecendo? Todo sujo. Samuel olha do outro lado e diz: "Errei a casa." Aí o Espírito de Deus diz: é este que vai fazer a diferença, é este. Mas este, ele não tem corpo de guerreiro, ele não fala bonito, olha, ele não sabe nem andar, mas ele tem a minha presença, e a minha presença é tudo na vida do homem. A minha presença, ela levanta, a minha presença, ela faz o homem fazer a diferença. Eu e você precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da graça de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus. E é hoje. É hoje que Deus, Ele vai mudar vidas aqui neste lugar. E você vai ver que a tua vida, ela nunca mais será a mesma. E quando derramou aquela botija de azeite, a Bíblia diz que na mesma hora o Espírito do Senhor, ele se apoderou da vida de Davi. E Davi então, quando Golias estava lá, zombando e escarnecendo o povo, ele foi levar comida para os marmanjos, para os mortos de fome, que em vez de estar jejuando, estava esperando pão para comer e não estava nem pelejando. E este é o retrato do mundo que nós estamos vivendo. Pessoas que não conseguem deixar o pão e o café da manhã, para ficar nem 3 horas com Deus. Mas quando briga com o namorado, quando briga com a namorada, fica até 3 dias sem comer.
E é Deus que está falando, e eu falo mesmo. Meu Jesus. Davi, ele chega cheio da graça. Parece que eu entendo que ele estava jejuando, cheio de pão, e dizendo: eu não vou tocar nisso aí não. Hoje eu tirei o dia, foi para ficar no óleo com Jeová. E quando ele chega no arraial, está lá o gigante: tem homem aí para mim não? Davi começa a olhar de um lado, olhar de outro. Vocês vão deixar esse gigante escarnecer do Deus vivo? Saul, teu servo, vai pelejar contra o gigante. E a Bíblia nos mostra que Saul deu até a armadura para pôr em Davi. Aí Davi colocou aquilo, não deu certo, tirou e falou: eu não tenho compromisso com a armadura, talvez de desviado. O meu negócio é com Deus que fez o céu e a terra, e é Ele que vai garantir a vitória para o povo de Deus, porque a presença de Deus, ela faz a diferença na face da terra. E a palavra de Deus, ela nos mostra que Davi, ele foi e ele derrubou aquele gigante com uma pedra. O gigante que estava ali, pondo medo, causando terror no meio do povo de Deus. Mas ele derrubou, sabe por quê? Porque tinha a presença de Deus. O gigante, ele pode estar até querendo te derrubar e me derrubar, mas entenda uma coisa: se nós tivermos de verdade, não só de aparência radiante, mas de verdade, a presença de Deus na nossa vida, quem irá cair por terra é Ele, e nós iremos cantar o cântico da vitória. E servir a Deus, irmão, é sofrimento. E Davi passou 13 anos, fugindo de Saul por causa da inveja. Porque ele derrubou o gigante, que Saul começou a perseguir ele. E isso nos faz entender que Deus leva o homem para o deserto. O cristianismo é um deserto. E é por isso que tem muitas pessoas equivocadas com servir a Deus. Porque estão ouvindo aí: vem para Jesus e vai acabar os problemas. É engano. Vai ter problemas, vai ter luta, só que tem uma diferença: com Cristo existe a vitória. Mas hoje, irmão, as coisas mudaram. Até troféu para muitos crentes agora tem. É o que canta bem, é o que prega bem, e para Jesus só resta a cruz. Mas nesta noite, eu não vim aqui pregar para crente playboy. Eu não vim aqui pregar para crente light. Eu vim pregar aqui para uma igreja que está sofrendo, que está passando luta, que está passando aflições, mas não arredou o pé, está aqui esperando, está aqui crendo na promessa de Deus, e tenha certeza de que Deus, Ele é poderoso para mudar o teu cativeiro, irmão. E quando eu vejo o sofrimento de Davi, eu logo lembro de Tiago 1,12, que ele diz: bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Foi por isso que Paulo, ele disse que as lutas, as aflições deste tempo presente não são para se comparar, irmão, com a glória que há de ser revelada para nós. Não podemos servir a Deus simplesmente pelo interesse daquilo que Ele nos dá, mas precisamos servir a Deus por causa daquilo que um dia Ele fez em nossa vida. Estávamos perdidos no lamaçal do pecado, e Ele nos catou em nossa mão, nos pôs no colo e nos levou para o chuveiro da misericórdia, e nos deu um banho de regeneração. Tocou com brasa viva do altar em nossos lábios, e colocou um novo cântico em nossos lábios, em nossa boca, e é por isso que hoje nós temos o prazer de estarmos aqui louvando a Ele. Para encerrarmos, e quando, amados irmãos, nós olhamos para 2 Samuel, capítulo 5, de 2 Samuel, nós vemos aqui que Davi, ele era um homem de visão, e tinha conhecimento da palavra de Deus. Porque se você abrir a tua Bíblia em Deuteronômio 20, do versículo 16 ao 18, diz a Bíblia: porém das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança,
Nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-las-á totalmente. Aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos ferezeus, aos heveus e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Mas quando você abre a Bíblia em Josué 17, versículo 12 e 13, você vê aqui que a Bíblia diz que os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todos. A ordem de Deus, irmãos, era expulsar, era destruir os cananeus. Mas nos dias de Josué, Josué não fez isto. Morreu, e lá nos dias dos livros de Juízes, o povo entrou em declínio espiritual. Sabe por quê? Porque em vez de destruir o mal, se misturou com o mal, se misturou com o mundo. Os homens deram suas filhas para casarem com os cananeus, fizeram misturas, a qual era abominação diante de Deus. E isto mostra, irmãos, que ou nós somos luz, ou nós somos trevas. Com Deus não há meio tempo. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. Mas Davi era um homem que tinha visão e conhecimento. Ele sabia que isso estava escrito no Antigo Testamento. E sabe qual foi a visão de Davi? Levantou Joabe, levantou um exército e disse: subam a Sião e destrua todos os cananeus. E aí então a Bíblia nos fala que lá em Sião, Jerusalém, ele levou a arca do Senhor, e a presença de Deus, ela tomou conta no meio de Israel. Sabe o que Deus traz para nós com isto? É que nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus, e a visão que nós precisamos colocar os eus por terra todos os dias. O eu do conformismo com o evangelho, com o comodismo, com as coisas espirituais. É aquele tipo de crente: está muito bom do jeito que está. Eu tenho orado aí alguns minutos, eu chego em casa, dobro meu joelho, oro o Pai Nosso, depois me levanto e vou deitar, está muito bom. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós venhamos melhorar. Hoje nós oramos 15, amanhã nós oramos 30, amanhã nós oramos 45, 1 hora, depois 2, e nós venhamos então conhecer o Deus a qual nós servimos. Porque quando o homem conhece, irmão, a presença de Deus, ele não teme a nada, ele não tem medo de nada, e foi isto que trouxe vitória ao povo de Israel. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, para encerrar, a Bíblia nos fala que o povo pecou contra Deus. E Deus disse para Moisés: eu não vou com vocês na caminhada, vou perdoar o povo por causa de você, porque você tem comunhão comigo. Mas eu não vou, o meu anjo vai. E Moisés foi ousado e disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças sair daqui. Aleluia. Sabe por que Moisés disse isto? Porque Moisés não estava preocupado com a casa própria lá na terra prometida. Moisés tinha a convicção de uma coisa: que mesmo no deserto, mesmo no meio da luta, se ele tivesse a presença de Deus, na hora da fome, Deus ia mandar o maná do céu, Deus ia fazer sair água da rocha, e Deus seria o Deus da sua providência. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Calabaxere de calabash. Eu não costumo fazer isso, mas vou fazer, porque Deus está mandando fazer. E Deus conta com os sinceros aqui nesta noite. E eu digo isso porque eu não vim aqui para animar o povo. Se quiséssemos animar, nós ligaríamos para o senhor Silvio Santos, e ele viria aqui animar o povo. Mas nesta noite, eu vim aqui cheio da palavra de Deus, coberto pelas orações dos santos e pelo jejum bíblico, para mostrar qual é o querer e a vontade de Deus para todos nós que estamos aqui. Você teria coragem de sair do seu lugar? Você que acha que precisa melhorar e vir aqui na frente para os obreiros orarem por você? Você teria coragem?
Se você tem, venha. Eco.